Liga, não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Foda-se. E aí, gadaiada, eu sou o Lucas Merreiro e essa é a minha vinheta. E aí, moiada! Como é que vocês estão? Pessoal, parece que o MBL vai ser investigado. Parece que o Renan Santos tá prestes a ser preso, porque um vídeo dele, onde ele diz que ele ia derrubar o presidente Bolsonaro, já está no GSI. Pelo menos segundo o blogueiro oficial aí do governo, Alan dos Santos, ele disse que aquele vídeo já foi parado no GSI nas mãos do general Augusto Heleno, e que ele quer agora investigar enfim, podemos ser presos a qualquer momento, aparentemente, certo? Mas a gente não deixa isso barato, não. Se o general Heleno quer tanto investigar a gente, nós vamos investigar o general Heleno primeiro. Não, mas calma, não é nenhuma ameaça que nem a Sarah Winter fez, né? Ah, nós vamos descobrir tudo sobre as suas empregadas, sobre os seus familiares, né? Se tivesse aqui, eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Não é nada disso. A gente juntou aqui uma biografia do general Heleno, né? Vocês já conhecem esse quadro, já fizemos aí quem é Carla Zambelli, quem é Carlos Bolsonaro, quem é Sarah Winter, e agora vamos fazer um quem é Augusto Heleno. Mas antes de mais nada, eu convido vocês aí a se inscreverem no canal do YouTube do MBL News, né? O link vai estar aí na descrição, vai aparecer na tela, o editor cuida disso. Lá são feitos giros diários de notícia às 10 horas da manhã, de segunda a sexta. Tá sendo muito legal, o pessoal está gostando bastante e está elogiando, e eu conto com a sua presença lá, certo? Vamos seguir aqui então. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o general aí da reserva, né, do Exército Brasileiro, 72 anos de idade, né? Ele graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em primeiro lugar, lá em 1969, né? Sempre foi aí, pelo menos no início da sua carreira, um militar bem renomado até, né? Foi o primeiro colocado também na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Chegou a receber a medalha Marechal Hermes da Prata, dourada com 3 coroas, uma coisa assim, sempre foi muito, né, premiado aí. Na ditadura militar, aí já começa a ficar um pouco bizarra a história do general. Já começamos bem, mas já começa a desandar. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ele trabalhou no grupo do Silvio Frota, né, que era um grupo bem bizarro, assim, era uma vertente mais extremista ainda do que a própria ditadura militar, do que os próprios militares, né, do governo. Para vocês terem uma ideia, esse grupo considerava o Geisel, né, um presidente de esquerda. E a ideia do Silvio Frota era sucedê-lo. Só que foi tão fracassada essa tentativa de golpe, né, que no mesmo dia ele foi exonerado e não conseguiu dar o golpe na própria ditadura militar. Segundo o próprio Heleno, a participação dele nesse grupo era bem pequena, ele não fazia muita coisa e tal. Mas assim, só de participar desse grupo bizarro e extremista, até mesmo para a própria ditadura militar, realmente é bem estranho, né? Então os próprios militares da alinhadura da ditadura militar entendiam que o Heleno e que esse grupo tal era um grupo especialmente extremista, né? Olha que bizarro. Temos também o episódio do massacre no Haiti. Isso é uma coisa que mancha a imagem do general Heleno até hoje, né? Em 2005, quando ainda era o governo Lula aqui no Brasil, né, o Heleno liderou a Operação Punho de Ferro no Haiti, que tinha como objetivo aí pacificar a favela mais perigosa à época do Haiti, que é a favela de Cité Soleil, né? E os registros oficiais afirmam que tiveram lá 6 mortes na operação, né? Os registros oficiais dados pelo Exército Brasileiro. Só que uma investigação da Reuters, que entrevistou lá diplomatas, autoridades do Haiti, membros de ONGs, né, levou a um número... e moradores também da favela, claro, né? Levou a um número um pouco diferente. Eles revelaram que 22 mil tiros foram disparados e o número de mortos chegou a 70, incluindo mulheres e crianças, muito diferente dos apenas 6 mortos lá que a própria equipe militar afirmou que tinha sido resultado da ação, né? E essa ação, obviamente, virou um escândalo, né? Foi objeto de uma denúncia perante a Corte Internacional de Direitos Humanos, que exigiu, sim, a troca do general Heleno, e ele foi trocado lá, ele não comandou mais essa operação. Diz ele que essas denúncias são infundadas. Estou aqui dando
o benefício da dúvida, né? Ele mesmo respondeu dizendo que as denúncias são infundadas, né? Que as organizações de direitos humanos tiveram motivações políticas, e ele alega inocência nesse caso. Mas a verdade é que essa história é sim um fantasma que assombra a reputação do general Heleno até hoje. Condenação no TCU é o segundo capítulo aqui que eu resolvi separar para vocês, né? Em 2013, o Heleno foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por autorizar ali uns convênios ilegais, né? Pelo menos foi o que o TCU está dizendo, né, Heleno? Não sou eu, é o TCU. Aí você briga com o TCU e não comigo, né? Esses convênios ilegais que custaram 22 milhões de reais e favoreceram lá amigos próximos aí do general Heleno. Ele assinou um acordo com duas entidades sem fins lucrativos, né? A Fundação Ricardo Franco e o Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, ou IFIEX, né? Como você pode chamar, como bem quiser, né? E para a Fundação Ricardo Branco, somente para a Fundação Ricardo Branco, o acordo assinado foi de 19,5 milhões, né? E lá estava escrito que era para dar suporte técnico e administrativo para a realização de jogos militares, né? E aí o contrato afirmava que o serviço seria a aprimoração de um sistema de controle desenvolvido ali para ser usado em ambiente hostil. Mas o que levantou o questionamento aí por parte das autoridades foi, mas jogos militares precisa mesmo de um sistema tão complexo, tão específico para jogos, né? E por que o ambiente hostil, né? Só porque envolve exército quer dizer que é hostil? Enfim, ficou muito mal explicado mesmo, ainda mais se tratando, né, de uma fundação que recebe dinheiro público desde os anos 90, e o Heleno, o departamento, né, de ciência e tecnologia, que era chefiado por Heleno, foi o maior responsável aí por angariar dinheiro para essa fundação, né, mais de 30 e tantos % de todo o dinheiro levado a essa organização foi por determinação do general Heleno. E também vale ressaltar aqui que o presidente da Fundação Ricardo Franco nessa época era um outro general também, era o Edival Ponciano de Carvalho, cuja esposa sempre foi, né, uma amiga muito próxima aí da família do general Heleno. Então é uma história bem mal contada, bem esquisita, né? Aí teve o acordo com o IFIEX, esse aí foi 3 milhões de reais apenas, né? E estabelecia um auxílio para um desenvolvimento de softwares que também seriam utilizados nos jogos, né? Uma determinação bem genérica, assim, 3 milhões de reais, extremamente caro, e o presidente do IFIEX era ex-colega do Heleno, lá na Academia Militar de Agulhas Negras, que a gente comentou com vocês, lembra que o Heleno se formou, inclusive, em primeiro lugar, né? Segundo o TCU, esses processos deveriam ter sido feitos com licitação, nem isso teve. Então, assim, foram flagrantemente ilegais, e em resposta, o Heleno alega a sua inocência. É o que ele diz, tá? E aí chegamos então aqui finalmente no terceiro capítulo que eu separei para vocês, governo Bolsonaro, né? Em 2020, o general Heleno assumiu o posto aí de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, ou ministro do GSI, né, mais fácil falar assim, e hoje ele é um dos militares mais ouvidos e mais respeitados pelo presidente da República. O Heleno aí que sempre causou bastante tumulto com as suas declarações, né? Uma vez, inclusive, recentemente, vocês devem lembrar desse episódio, né? Numa live que estava sendo transmissão do Planalto, feita aí pra internet, quando o Heleno disse o seguinte: nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se. Esses caras que ele tá falando, ele tá se referindo, é claro, a ninguém menos do que o Congresso Nacional, do que o Poder Legislativo. E aqui o Heleno, cabe ressaltar, ele sempre gostou muito da ditadura militar, sempre falou bem, sempre achou que o fim da ditadura militar foi um erro, né, que teria aí liberado espaço para a democracia, não devia ter feito isso dessa forma, né? Ele era da linha dura mesmo. E isso mostra aqui a verdadeira dificuldade dele em aceitar diálogos, acordos com o Congresso. Ninguém tá falando aqui daqueles acordos lá que o Bolsonaro tem feito com o Centrão, né? Aquilo lá é muito errado. A gente tá falando de diálogo mesmo, diálogo com o Legislativo não é uma coisa que o Heleno gosta muito, então ele disse essa frase que levou a militância bolsonarista à loucura, né? E intensificou manifestações que pediam por intervenção militar, pediam por fechamento do Congresso Nacional por muito tempo. Então tá aí um estrago que ele fez indiretamente pro próprio governo Bolsonaro, né? Estimulou esse tipo de manifestação que, enfim, que mancha cada vez mais a imagem do péssimo governo que é o governo de Jair Bolsonaro. Tivemos também o episódio da Nota à Nação, né? Muito recente, vocês devem lembrar muito bem disso, que foi o momento em que o Heleno resolveu extrapolar de vez e escancarar o seu apoio ao golpe de Estado, né? Ao fim da democracia, né? Ele soltou uma nota
onde ele demonstrou ter ficado muito bravo com uma suposta decisão aí do Celso de Mello, que teria determinado a apreensão do celular do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do vereador, que também é seu filho, Carlos Bolsonaro, tá? Ocorre que esse pedido nunca nem existiu de verdade. Na verdade, o que aconteceu naquele momento foi o seguinte: os partidos fizeram aí o pedido, né, para que se apreendesse o celular do Bolsonaro e do filho dele, no âmbito da investigação, né, que apura a suposta interferência na Polícia Federal por parte do presidente, pediram a apreensão dos celulares. O Celso de Mello, o que ele fez? Ele olhou aquele pedido, falou, não decidiu nada. Virou e falou assim, vou mandar pro PGR para ele se manifestar, pro Augusto Aras. Só perguntando, Augusto Aras, o que você acha deste pedido? Só isso. Foi isso que aconteceu. Não teve nenhuma determinação, tanto é que posteriormente, depois dessa nota, de fato viram que não tinha cabimento legal, né, você apreender o celular do presidente da República naquele momento, e o pedido nem foi acatado. Mas o Heleno usou isso de desculpa, né, porque o que ele estava bravo de verdade era com a reunião ministerial do dia 22 de abril, que estava prestes a ser divulgada. Foi divulgada naquele mesmo dia, quando ele escreveu a nota à nação, onde ele ameaçou até um golpe de Estado. O GSI alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Opa, peraí. Então, o que o Heleno está dizendo aqui, muita gente pode olhar e falar assim, Merreiro, imagina, você tá forçando a barra, não teve nenhuma ameaça de golpe aí, mas teve, é só a gente saber interpretar e ler direitinho, olha só. Então ele estava dizendo o seguinte, que essa tentativa do STF de apreender o celular do Bolsonaro, que nunca aconteceu, que fique bem claro, mas essa suposta tentativa aí, representava, na verdade, um comprometimento entre a harmonia entre os poderes, ou seja, a interferência ilegal de um poder no outro. E isso pode ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Então é realmente um tom de ameaça, né? Como que o general Heleno acredita que o problema de interferência entre os poderes deve ser resolvido? Aplicando o artigo 142 da Constituição Federal, que muita gente entende, muito bolsonarista que não entende de lei, na verdade, né? Acredito que esse artigo pode sim ser usado para acionar as forças militares, né? Para que elas interfiram nos poderes caso haja uma desarmonia entre eles. Sendo que não é verdade, o artigo não quer dizer nada disso. Na verdade, o artigo fala um pouco sobre as atribuições lá das Forças Armadas, que eles têm que garantir a lei e a ordem, mas é óbvio que a própria Constituição nunca, jamais permitiria, né, ou iria prever lá no texto da lei uma possibilidade de interferência militar. Imagina, isso é um absurdo, uma Constituição que foi feita logo após o fim da ditadura militar, inclusive, né, lá em 88, né. Mas enfim, ele acha que o artigo 142 resolve esse tipo de situação, ele está dizendo que está vendo esse tipo de situação, logo na lógica maluca do general Heleno, ele estava lá, eu vou aplicar o artigo 142 aqui, hein, tomem cuidado, tomem cuidado. Mas é isso aí, vamos seguir. E aí chegamos finalmente na investigação contra o MBL. Olha aí, mais uma vez mostrando... Essa aqui, tudo bem, a fonte é o Alan dos Santos. Não é uma fonte muito confiável, realmente posta muitas mentiras, muitas, inúmeras. Mas a gente sabe que ele tem seus contatos dentro do governo. E aí o que aconteceu? O Renan Santos, ele gravou um vídeo, vocês devem ter visto o vídeo dele mesmo se declarando a respeito disso, né? Avisando para grupos de WhatsApp de mais de 25 mil pessoas, inclusive convido você a participar desses grupos maravilhosos de debates que o MBL vem promovendo, né? Então ele fez um vídeo falando assim, olha, nós vamos entrar com uma ação, o MBL vai fazer uma ação muito legal essa semana aí contra o Bolsonaro, porque nós queremos derrubar o presidente, nós queremos o impeachment dele, e blá 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 blá, aquela história toda que todo mundo já sabe. Quero comentar com vocês sobre o início das operações do Movimento Brasil Livre para a derrubada do presidente Jair Bolsonaro, que vão se iniciar na próxima semana, tá? Caso não tenha ficado claro, sim, nós queremos derrubar o presidente da República. Você tá falando sério? Mas diferente dessas pessoas, não com intervenção militar, com fechamento de congresso, não, de forma institucional, de forma democrática, como foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós queremos derrubar o Bolsonaro também, mas eles ficaram escandalizados. E o Alan dos Santos pegou esse vídeo e disse o seguinte, que um passarinho lhe contou que esse vídeo já está no GSI, já está sendo analisado, né? E ainda em tom de ameaça, dizendo pro Renan Santos meio que tomar cuidado ali, que ele pode estar sendo preso. Então, se isso for realmente verdade, mostra aí mais uma vez que o GSI, comandado, né, pelo Augusto Heleno, não gosta de democracia, não gosta do contraditório e, acima de tudo, tem muito medo do que o MBL pode fazer. Essa é a parte mais legal. O gado está desesperado e nós estaremos sempre aqui para marcar o gado. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilha, se inscreva no canal e se você tem alguma sugestão para uma próxima figura bolsonarista que a gente pode fazer marcando o gado, coloca aí nos comentários. E é claro, como sempre, me segue no Twitter, @LucasMerreiro, a gente se vê por lá. Muito obrigado, um grande abraço e tchau.
E inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.